Neste vídeo, os estágios a serem percorridos pelas igrejas que adotaram o modelo G12, bem como as razões para rejeitar o movimento. Seja bem-vindo ao Diário Pentecostal Historiando, análise histórica e crítica sobre o movimento pentecostal brasileiro. Se inscreva no canal e siga nossas redes sociais. O povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. A visão celular dos 12, ou G12, foi criada pelo pastor colombiano César Castellanos, da Missão Carismática Internacional. Foi introduzida no Brasil em 1998 pelo apóstolo René Terranova, fundador do Ministério Internacional da Restauração, após participar de um encontro em Bogotá. Terranova adotou nova nomenclatura para a visão celular, que passou a se chamar Movimento Celular ou M12. Aqui no canal, além deste vídeo que você está assistindo, tem mais 4 vídeos sobre o assunto. Para uma melhor compreensão, assista os demais. Os links dos mesmos estão na descrição do vídeo. O movimento G12 alega que o seu modelo é o da igreja primitiva e espalha as suas distorções através de encontros e reuniões marcadas pelo sensacionalismo, suspense, psicologia e misticismo. Utiliza ainda como grande força divulgadora as músicas que espalham a visão G12 de modo sutil. A igreja se divide em pequenos grupos denominados células. As pessoas são evangelizadas através das células, das reuniões na igreja ou de eventos evangelísticos. Depois de evangelizadas, começa o processo de consolidação. O novo adepto responderá a um questionário chamado mapeamento espiritual, com uma grande variedade de perguntas sobre o passado da pessoa e de seus familiares. Algumas perguntas são bastante constrangedoras. Tal questionário vai dar ao líder da célula ou ao discipulador uma visão da jornada espiritual do novo discípulo. Em seguida, ele será levado a participar da célula, passando a construir novos relacionamentos. Após o processo inicial, a pessoa é estimulada e muito a passar pelos seguintes estágios. Pré-encontro, constituído de 4 palestras preparatórias para o encontro de 3 dias. Nessa fase, o discípulo recebe orientações sobre a igreja, o senhorio de Cristo, mordomia e batismo. Encontro, um retiro espiritual de 3 dias, onde a pessoa receberá ministração nas áreas de arrependimento, perdão, quebra de maldição, libertação, cura interior, batismo no Espírito Santo e a visão da igreja. Cerca de 100 pessoas, jovens, mulheres, homens e crianças, são separadas 1 ou 2 meses após a sua entrega na igreja e são levados a um lugar distante do contexto familiar para serem ministradas. Para César Castellanos, o encontro equivale a todo um ano de assistência fiel à igreja. Pós-encontro, 4 palestras para a consolidação das vitórias alcançadas no encontro. Escola de líderes. Formação em 3 estágios de 3 meses cada para se tornar líder de célula e de grupo de 12. Envio. Quando alguém começa uma célula de evangelismo a partir de 3 pessoas, tornando-se líder de célula. Depois de sua célula consolidada, ele começa a formação do seu grupo de 12 para discipulado, tornando-se líder de 12. Consolidado seu grupo de 12, ele estimula a cada um a formar o seu grupo de 12. Surge então o líder de 144 e assim por diante. 3 razões para não aceitar o sistema G12.
Primeira razão: os líderes. O pai do G12 é o pastor César Castellanos Domingues, pastor da Missão Carismática Internacional. O maior problema é que, como em toda seita, ele alega que Deus fala consigo face a face e lhe deu a revelação do modelo G12 através de várias visões. No Brasil, os maiores nomes são o de Valnice Milhomens e Renê Terranova, que alegam serem os discípulos legítimos de Castellanos, tendo, segundo eles, recebido dele autoridade por delegação. Vale lembrar que Valnice Milhomens é presidente de um ministério com práticas controversas, tais como judaísmo, sabatismo, rituais esquisitos como raspar a cabeça, enterrar Santa Ceia e etc., além de ter predito o ano da volta de Jesus. Vale lembrar ainda que várias igrejas nacionais da senhora Valnice enfrentavam dificuldades e não cresciam. Olhando para os líderes, dá para desconfiar do movimento. Jesus nos ensinou que, olhando para os frutos, conheceríamos a árvore. Mateus 7, do 15 ao 23. Veja ainda Tiago 3, 10 e 12. Como pode um cristão filiar-se a um sistema com líderes deste tipo? Por que será que o G12 é tão buscado por ministérios falidos e queimados? Será que é por ser um modo fácil e barato de se encher a denominação e projetar seus líderes? Será que é por ser um modo fácil de se tomar membros de outras denominações? Segunda razão para não aceitar o sistema G12. A Bíblia não mostra em parte alguma um sistema de igreja ou evangelização aos moldes do G12. Os adeptos do movimento G12 se ufanam em dizer que a visão das células é o verdadeiro modelo de igreja e afirmam que é a forma que Jesus ensinou. Entretanto, será isto uma verdade? É importante deixar claro que Jesus não tinha apenas 12 discípulos. Em Mateus 10, do 1 ao 33, ele enviou 12 discípulos, mas depois enviou 70. Lucas 10, do 1 ao 24. Muitos seguiam a Jesus. A questão é que ele separou 12 para serem líderes e para serem apóstolos. Lucas 6, do 12 ao 16. Em segundo lugar, os adeptos do G12 mostram não possuir base teológica e desconhecem a história da igreja. De início, os primeiros cristãos procuravam se reunir no templo. Conforme o evangelho expandiu-se, a figura das sinagogas foram importantíssimas. Com a aceitação gentílica, começaram a formar-se igrejas que geralmente partiam da casa de algum convertido. No entanto, estas igrejas logo cresciam. Não vemos na Bíblia nenhum modelo de células de 12 discípulos. Veja o exemplo da igreja em Corinto. Ela possui apenas 12 membros? No livro de Atos, que conta a história do início da igreja, vemos logo de imediato aproximadamente 120, Atos 1, do 12 ao 15. 120 discípulos reunidos no cenáculo, e certamente não se tratava de um encontro, pois eles se reuniam diariamente de forma perseverante. Na primeira pregação, 3.000 almas se converteram e foram batizadas. Atos 2, do 41 ao 47. O número de discípulos logo se multiplicou. Atos 6 e 1. Entretanto, não da forma pregada no G12. Este texto deixa claro que haviam muitos reunidos juntos. O simbolismo da igreja, como corpo de Cristo, deixa claro que as diversidades dentro das igrejas locais são necessárias para que um membro dependa do outro e para que os dons e talentos distribuídos por Deus se manifestem. 1 Coríntios 12, 12 e 14, 26. Existem muitos modelos para formarmos líderes e distribuirmos funções. Isto dependerá da necessidade da igreja local e das circunstâncias. Em Êxodo 18, do 18 ao 23, Moisés separou o povo em grupos de acordo com a capacidade de cada líder, grupos de 1.000,
100, 50 e 10. No entanto, não houve separação dos grupos de dentro da comunidade. Os grupos eram apenas para facilitar a assistência. Em Números 11, do 14 ao 16, foram separados 70 anciãos para ajudarem a Moisés. O sistema estrutural do G12 não se encaixa com os moldes bíblicos. Vimos diante disso que a visão do G12 não é uma fórmula única e bíblica de igreja. E a terceira razão para se rejeitar o modelo G12 é que ele é baseado em visões e interpretações particulares dos seus líderes. A tradição, as visões dos líderes e as profecias são colocadas em igualdade de autoridade com a Bíblia. Isto lembra o catolicismo romano com as suas historinhas e também as visões dos inventores de seitas, como os mormons, adventistas e etc. 1 de Timóteo 4, do 1 ao 5. Mateus 24, 4 e 5, 2 de Coríntios 11, do 13 ao 15 e 1 de João 4 e 1. A Bíblia é suficiente. A palavra revela a Cristo, João 5,39. Jesus é a palavra viva, João 1, do 1 ao 14, Apocalipse 19, do 11 ao 16. Não podemos basear a nossa fé em outra coisa que não seja a palavra de Deus. Não podemos ir além ou ficarmos aquém do que está escrito. Veja as advertências encontradas em 1 Coríntios 4 e 6, Gálatas 1, do 8 e 9, Apocalipse 22, 18 e 19. Portanto, o movimento G12 deve ser rejeitado de imediato por essas três razões: pelos seus líderes, por ser um sistema sem base bíblica e, portanto, é falso dizer que é o modelo da igreja primitiva, embora afirme isso, e, por fim, ser originado de visões e profecias particulares, como em toda seita e falsa religião. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. Segunda carta aos Coríntios 13 e 8. Se você gostou do conteúdo deste vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha, compartilhe e ative o sininho para receber do YouTube as notificações dos novos vídeos.